Os ásios que mencionamos, eles viviam como seminômades, organizando-se no formato de clãs patriarcas. Mais alguém? Tá correto, professor? Tá, Posso ler a minha, professor? pode sim. Os patriarcas possuíam vários papéis políticos e econômicos, como chefe militar, sacerdote e juiz, além de poderem escravizar pessoas. Tá correto? Tá correto, tá correto. Né? Fazendo análise da... Mais alguém quer falar? Não, pode prosseguir. Pronto, inicialmente, né, a gente falar, juntar a resposta de vocês dois, né? Que os hebreus viviam como seminômades, né? Geralmente em oásis, num formato de clãs patriarcais. E esses patriarcas, né, eram os líderes, e a eles, né, passando para a resposta do time, era a eles que cabiam essas decisões políticas, econômicas e, claro, decisões religiosas. E eles Nós devemos também tinham o poder de escravizar, né? Certo. Segunda questão. A importância dos patriarcas para a formação política inicial dos hebreus foi decisiva para a sua consolidação. Avalie os patriarcas. Né? Os patriarcas cuidavam da política e a sociedade. Por conta disso, eles começaram a se solidificar. Tá correto? Corretíssimo. Quer falar, Taina, Posso ler? também? Vou ler Pode também. sim. A centralização política está no patriarca, que era representante de Deus na terra, e eram os principais responsáveis pela política e economia na sociedade hebraica. Isso. Eles eram tidos também como os representantes de Deus na terra, né? Como foi dito. Eram representantes de Deus na terra e os principais responsáveis pela política e economia. Eles também exerciam funções de chefe militar, sacerdote e de juiz, certo? A sociedade, terceira questão, tá? A sociedade hebraica não era diferente dos demais povos da antiguidade oriental. Nesse contexto, analise a situação social dos seguintes grupos: as mulheres As e os mulheres escravos. educavam, as mulheres educavam as crianças e adolescentes, cuidavam da educação. Tá Certo. correto, professor? Qual era o papel da mulher na sociedade? Assim, o lugar Posso, dela? posso ler, professor? O meu? Maiane, qual era o papel da mulher na sociedade? O lugar De, dela? de cuidar da educação. Ela estava em primeiro lugar ou em segundo lugar? Em segundo, Tá me perguntando? tipo assim, eu tenho dúvida, não sei. Vamos lá, vamos chegar na resposta boa. Pode falar, Taima. Escreveu o seguinte: consideradas secundárias pela sociedade, além de não possuírem seus direitos garantidos e de serem educadas apenas para o casamento, e ao se casarem eram propriedade do marido. Isso. Atenção, Maiane. Eu ainda pensei em botar essa resposta aí que o Thay me falou, mas não vou botar, não vou botar. Mas é só tu colocar o papel da mulher na sociedade, tá certo? Só tu pôr o papel da mulher na sociedade. A gente está na página 118. Tá correto, né, Então eu professor? Tá boto o correto. quê? Você coloca que a mulher era secundarizada, né? Ela era posta em segundo plano na sociedade. Livro de história. Ela era colocada em segundo plano. E ela recebia uma educação exclusiva para o casamento. As pessoas educavam a mulher para o casamento. O livro é de história, Caio, livro de história, tá? A mulher, ela era educada para o casamento, portanto, ela estava em segundo plano, enquanto os homens estavam em primeiro plano na sociedade. Por quê? Porque o homem era educado para assumir posições de poder na sociedade, certo? O homem era educado para ser até mesmo um patriarca. E quando a mulher casava, ela tinha de ser totalmente submissa, né, subserviente ao homem. Ela tinha que ser dominada pelo homem. Ela passava a ser realmente uma posse do seu marido, certo? Professor, a botei assim, a complementação. A mulher era colocada em segundo plano e tinha educação feita para casar.
Tá ok, tá ok. E os escravos? Item B. Os escravos podiam ter suas próprias casas, além de poderem se converter ao judaísmo e casar, tá correto? Tá, existia um... Fala, Thaila, pode falar. Tá ok, viu, Miami? Aqui. Poderiam ser hebreus que cometeram diversos crimes ou estrangeiros que mesmo assim possuíam seus bens, uma casa e casar. Isso, é importante diferenciarmos que nós tínhamos dois tipos de escravo, né? Aquele hebreu que tinha cometido o crime e o estrangeiro, né? Que poderia ter sido exilado, né? Após a derrota do seu povo contra os hebreus, né? E diferente do que acontecia com outros povos, onde o estado de escravidão era realmente a maior degradação humana pela qual a pessoa poderia passar, os escravos do Estado hebreu poderiam até mesmo ter uma casa, poderiam se converter à própria religião dos hebreus, né? Então, eles poderiam se converter ao judaísmo e poderiam se casar. Então, a resposta seria mais ou menos isso aqui. Tínhamos dois tipos de escravos. Os hebreus criminosos e os escravos estrangeiros, que poderiam ter casa e se converter ao judaísmo e se casar. Certo? Quem não pôs o nome ainda, lembre-se de pôr o nome, tá? Quem já pôs, não precisa pôr mais de uma vez, certo? Eu estava falando da terceira questão, do item B da terceira questão, tá? Questão 4. Uma das passagens históricas mais marcantes para os hebreus foi o chamado Êxodo. O que foi esse movimento e qual foi o principal objetivo? Posso falar, professor Mir? Pode. É nessa fase que a civilização hebraica desenvolveu o culto monoteísta. E Monoteísta. o principal objetivo é de libertar o povo hebraico. Tá correto? Tá correto, tá correto. O principal aí era falar do objetivo mesmo. Mais alguém quer falar? Eu, professor. A fuga dos hebreus. Moisés devia libertá-los da escravidão e levá-los à terra prometida, Canaã. Isso, né? Esse movimento foi a fuga dos hebreus e o principal objetivo foi fugir mesmo, né? Tá correta a resposta de vocês dois, né? Relatado no Pentateuco, né? O êxodo foi o evento mais importante para os hebreus, né? Que iniciaram essa migração, fugindo da escravidão do Egito, liderados por Moisés, né? Até a chamada Terra Prometida, que era conhecida, como você falou, como Canaã. E nessa migração, tenham ocorrido fatos importantes, né? A abertura do Mar Vermelho, a obra, né, por obra de Moisés, e a revelação dada a Moisés das tábuas, né, das tábuas de Deus, das tábuas da lei, no Monte Sinai, que continham os 10 mandamentos. Página 119, quinta questão. Deus, segundo o livro do Êxodo, elegeu Moisés como líder dos hebreus para Canaã. Mas quem foi Moisés? Posso dizer, Foi um menino que foi criado por um príncipe, até que descobriu que era filho de um hebraico. Tá correto? Tá correto. professor, eu escrevi algo bem maior e mais detalhado, eu acho. É um hebreu que, quando bebê, foi posto em uma cesta levado pelo rio Nilo, para não ser morto pelos guardas. Foi encontrado pela princesa, cresceu no palácio. Mas ao descobrir quem realmente era, Deus lhe deu a missão de libertar os hebreus. Isso. A parte que você acrescentou, né, foi da revolta dele quando ele descobriu a identidade dele. Então, Miami, tu faz só colocar isso também. Tu coloca que, ao descobrir a sua identidade, Moisés liderou os hebreus até Canaã, certo? Ele liderou o povo dele, certo? Moisés, ao descobrir sua identidade, liderou, né? Liderou, fez a liderança
dos hebreus até Canaã, a terra prometida. Só para tu encerrar esse ciclo de importância de Moisés para o povo hebreu, certo? Que é impossível falar de Moisés e não falar da fuga com os hebreus das mãos do faraó e da crueldade da escravidão, certo? Só coloca isso e está ótimo. Agora sim, a gente vai ver a formação do Estado hebraico, né? Mas antes de mais nada, como sempre, a gente vai ver aquele slide bem simples do professor, né? Que ajuda bastante no entendimento. É Professor sempre bom viciado também. em slide. Oi? Professor viciado em slide nessas matérias agora. Mas não ajuda, não? Na disciplina? Ajuda. Pois é. Eu adoro trabalhar com slide porque facilita bastante. Oi? É uma forma mais detalhada e simples de explicar o conteúdo. Sem falar que a gente pode colocar imagens e outras coisas, né? Fica bem mais interessante. É diferente, né? Não é nem melhor nem pior, é só diferente. Então, vamos lá. Ver um pouquinho da formação aqui do Estado hebraico. Eu gosto desse plano de fundo dessa cor porque ele relaxa a minha visão. Vamos lá. A formação do Estado hebraico. A Palestina, como todas as outras regiões do Crescente Fértil, foi um foco de atração para as tribos semitas do deserto. A gente vai ver o que é semita já já. São os filhos de Sem. Os filhos de, olha só, filhos de Sem são os semitas, certo? Filhos de Sem. Limitada pela Síria ao norte, pelo deserto do Sinai ao sul, pelo Mediterrâneo a oeste e pelo deserto arábico a leste, era, no entanto, menos fértil que o Egito ou a Mesopotâmia, né? Então, a Palestina fazia parte de uma região, de outras regiões, que era chamada como a crescente fértil, né? Estamos falando de economia, de plantações e tudo mais. Mas ela era menos fértil que o Egito e a Mesopotâmia. O Rio Jordão não representava um papel tão importante para sua economia como o Nilo em relação ao Egito, ou o rio Tigre e o rio Eufrates em relação à Mesopotâmia, né? É como se o Nilo, o Tigre e o Eufrates fosse o Beach Park e o Rio Jordão fosse aquele riozinho que enche perto da nossa casa. Não era tão importante assim. O Jordão era inferior ao Nilo, Tigre e o Eufrates, que estavam próximos ao Egito e à Mesopotâmia, né? Do ponto de vista econômico, sim. O Rio Jordão ele ficava próximo à Palestina. Isso, meu querido. Correndo entre dois altos terraços, depois de formar o Lago Meron e o Lago Tiberíades, ou o Mar da Galileia, vai perder-se no Mar Morto, cuja salinidade excessiva e a grande quantidade de asfalto impediam a vida animal ou vegetal. Aqui a gente vai entender o seguinte: o Mar Morto tem esse nome porque lá tem sal em excesso, lá tem muito sal mesmo. Não tem a menor condição de haver vida naquelas águas, que são muito salgadas, né? Ops, passei. Parece, no entanto, que a região era bem mais fértil do que hoje, né? Pois a Bíblia fala da Palestina como um país de abundância, né? E a gente vai entender a Bíblia aqui nessa disciplina como um documento histórico, onde eram comuns o trigo, a cevada, a vinha, a oliveira e a figueira, né? Temos aqui uma grande variedade de plantas, de árvores, de cereais, o que denota que lá era uma terra muito fértil, né? Porque em algumas outras terras você consegue umas plantações, mas não consegue outras. Lá você tinha uma grande diversidade. Os primeiros semitas, os filhos de Sem, atraídos pela região do Jordão, foram os cananeus, que aí se estabeleceram aproximadamente no terceiro milênio
antes de Cristo, né? 3.000 anos antes de Cristo. No entanto, os hebreus oriundos do sul da Caldeia dominaram a região, estabelecendo sua hegemonia sob base patriarcal e a vida semi-nômade, que foi o que a gente acabou de ver. Professor, Oi. A Bíblia conta que os hebreus eram uma sociedade assim bem abundante, cheia de riquezas. Isso, a gente vai ver isso ainda, né? Que ela está em desenvolvimento, né? Isso, a disciplina também está em desenvolvimento. A gente está caminhando e a gente vai ver isso agora mesmo, tá? Vamos só diferenciar aqui umas coisinhas, tá? O judeu, né? O termo judeu se refere a qualquer pessoa que professa a religião monoteísta judaica, com mais de 3.000 anos. A religião acredita em um Deus único, criador do universo, que se comunica por meio da palavra, né? Por meio da Bíblia. Esse é o judeu, tá? O que é o semita? O termo foi criado pelo orientalista alemão August Ludwig Schlosser, utilizando o nome de um dos filhos de Noé, Sem, e servia para designar as línguas cujo parentesco foi estabelecido na Idade Média pelos eruditos judeus, o hebraico, o aramaico e o árabe, certo? As línguas do parentesco estabelecidos na Idade Média pelos judeus, certo? Esses são semitas, olha, os filhos de Noé, aliás, os filhos do filho de Noé, que era Sem, os semitas. Esses países logo conseguiram um parentesco com o passar do... Os idiomas, tá? Só os idiomas têm parentesco. Por exemplo, língua portuguesa tem parentesco com língua inglesa e língua portuguesa também tem parentesco com língua latina. Estamos falando apenas das línguas. Tá certo, meu querido? E a gente também vai ver aqui os sionistas. O sionismo deriva da palavra bíblica Sion, que designa Jerusalém ou povo judaico, exilado e disperso. O povo judaico tem a esperança de retornar à Palestina. Esta esperança é constitutiva, aliás, desculpe, da religião judaica, que a considera uma redenção. Dando aqui a diferença sobre esses três, a gente pode entender melhor o que a gente vai trabalhar aqui. Essa aula vai até... A gente tem mais 20 minutos, né? Pensei que ia acabar. Nossa Senhora. Vamos lá. Formação do Estado hebraico. Deu até um medo. Pensei que a gente ia ter que dar tchau. Oxi. Em tudo. Página 119, tá, pessoal? A formação do Estado hebraico. O processo de formação do Estado hebraico, segundo o relato bíblico, não ocorreu facilmente, como a gente viu aqui também, né? Vários processos. A história, aliás, dos hebreus foi marcada por conflitos e tragédias que ajudaram a formar o caráter centralizador desse povo. Como sabemos, o êxodo, liderado por Moisés, mas concluído por Josué, objetivava o retorno a Canaã. Ao chegarem lá, os hebreus encontraram outros povos para se fixarem na região desde o exílio: os cananeus e os filisteus. Os hebreus passaram, então, a armar conflitos contra esses povos pela Terra Prometida. Além da teoria do Êxodo, três teorias são definidas como possíveis possíveis explicações para o processo de reocupação das terras de Canaã, ou a Palestina, como a gente viu. Teoria da ocupação pacífica. É a ocupação de que quase não houve conflitos com o retorno dos hebreus a Canaã. Entende-se que o retorno se deu com o assentamento de vários agrupamentos ao longo da Palestina, que, eventualmente, entravam em conflito. Teoria da revolta. Segundo essa linha, não houve êxodo hebreu. Olha só, não houve aquela tirada de Moisés do povo do Egito. Antes,
camponeses teriam assimilado novas ideias e, revoltados com os cananeus, superaram a fase de religião politeísta e chegaram ao monoteísmo, unificando-se. Diversos conflitos teriam ocorrido nesse processo. Professor, tentando relembrar aqui, professor, ah, os hebreus viviam na Palestina, que depois foram expulsos pelos assírios e foram para o Egito. Aí depois Moisés teve a missão de levá-los novamente a Canaã, que seria a Palestina, mas um outro nome, né? Canaã. Isso. A gente conhece Palestina hoje, tá? Hoje é a região da Palestina, mas na época era Canaã, sim, tá certo? É que eu pus o nome Palestina para que, se vocês procurarem no mapa hoje, para vocês saberem, Palestina é aqui, Canaã não tem mais. Hoje a gente tem Palestina, certo? A teoria, mas sim, é isso que você falou. A teoria da evolução pacífica é a hipótese de que a unificação entre os cananeus e hebreus não aconteceu de forma rápida, devido a algumas diferenças religiosas, que foram sanadas, né, foram resolvidas com o tempo. De fato, com a chegada do povo hebreu, várias tribos foram fundadas na região. Conflitos eram constantes, geralmente contra os filisteus e cananeus, e os hebreus não se uniam quando havia ameaça de ataque de outros povos. Nesse período, a figura política dos juízes foi decisiva. Após a ocupação dos hebreus em Canaã, as 12 tribos passaram a ser administradas pelos juízes. Eles eram líderes políticos e religiosos, cabendo-lhes todas as decisões que fossem tomadas. Eram tidos pelos hebreus como heróis. Os principais juízes relatados pela Bíblia foram Sansão, Gideão, Samuel, Otoniel e, inclusive, uma mulher, Débora. A unificação do Estado hebreu ocorreu no momento em que houve a primeira ameaça de invasão dos filisteus, por volta do ano 1000 a.C. Devido ao temor diante das constantes ameaças, os hebreus resolveram unificar suas 12 tribos, criando um estado monárquico, criando uma monarquia. Saul foi o primeiro rei do agora chamado Estado de Israel. Ele sofreu várias derrotas nos processos de expansão militar. Segundo a Bíblia, após a derrota dos hebreus pelas mãos dos filisteus na batalha do Monte Gilboa, Saul pediu ao escudeiro que o matasse. Como o ajudante se recusou, Saul se matou, caindo sobre a própria espada. Que coisa, né? Os governos de Davi e Salomão. Oi? Isso é triste, caiu por cima da própria espada e morreu. Professor, pode explicar melhor esse trecho da página 120, por favor? Pronto, aqui a gente está falando o seguinte, né? A gente está falando do período da chegada dos povos hebreus, né? Onde várias tribos foram fundadas, no caso as 12 tribos. Essas tribos, elas foram lideradas, isso em Canaã, que eu já estou falando, tá? A ocupação dos hebreus em Canaã, foram formadas as tribos, e as 12 tribos passaram a ser lideradas por juízes. A gente tem vários juízes aqui, certo? E os juízes tinham muita admiração do povo, né? O povo tinha uma devoção por eles. A unificação do Estado hebreu... Os juízes eram líderes das tribos? Sim, eram os líderes das tribos, certo? Vou voltar aqui. Eram os líderes das tribos. E a Bíblia fala, né, quais eram esses principais juízes. Eram Sansão, Gideão, os nomes que a gente viu aqui, para não perder muito tempo. Samuel, Otoniel, inclusive Débora, né, uma mulher. A unificação do Estado, né, das regiões onde essas tribos ficavam, ocorreu no momento em que houve a primeira ameaça de invasão. Né? Os filisteus ameaçaram invadir o Estado hebreu, né, o Estado hebraico. E devido ao temor dessas constantes ameaças, os hebreus, né, cada tribo foi se juntando. As 12 tribos criaram realmente uma monarquia.
um estado monárquico. E Saul foi o primeiro rei dessa monarquia, certo? Do estado que hoje a gente conhece como Estado de Israel. Ele sofreu várias derrotas, né? E com a vergonha dessas derrotas, ele pediu para um de seus soldados, seu escudeiro, aliás, tirar a vida de Saul. E chegou para esse escudeiro e disse para o escudeiro o matar. E o homem se recusou. Então Saul pôs a espada, né, no chão, se apoiou e caiu sobre ela. Caiu com tórax sobre ela. Desse jeito ele se matou, certo? Então houve a guerra deles contra os filisteus. E para ganhar deles, eles precisaram se unificar, formar um só grupo. E mesmo assim, eles perderam a guerra ou eles conseguiram derrotá-los. Perderam várias batalhas, certo? A gente vai ver mais disso aí. Incluindo contra a do filisteus, né? Dos filisteus. Isso. Mas a invasão dos filisteus não aconteceu, não se consolidou, né? Só as tentativas, com as batalhas. Pronto, vamos para a próxima parte. Os governos de Davi e Salomão. A gente vai ver isso aí, tá? Que eu não quero pular muitas etapas não, tá bom? Nada de spoiler. O mau governo do rei Saul, principalmente devido ao insucesso nas tentativas de expansão militar do Estado de Israel, causou uma instabilidade na população das cidades-estado. Como resultado, as 12 tribos ameaçaram se dividir. Um fato decisivo para que isso não acontecesse: a invasão dos filisteus. A morte de Saul, após a morte de Saul, aliás, o estado se dividiu e Davi chegou ao poder, recebendo o título de rei na parte sul de Israel. Logo, ele teve de combater o exército dos filisteus, que era liderado pelo guerreiro Golias, um gigante. Como a gente sabe, né, Davi ganhou de Golias. Muitos consideraram que a história é apenas uma metáfora para o fato de que as poderosas forças dos filisteus terem sido derrotadas pelo pequeno exército de Israel. Em função dessa vitória, Davi conseguiu unificar mais uma vez o território hebreu. Professor, Davi, ao derrotar Golias, assumiu o poder? Davi já tinha assumido o poder. Ele foi coroado no sul de Israel, certo? Ele recebeu o título de rei na parte sul de Israel, o título de rei. E enquanto isso acontecia, né, também o exército foi invadir o estado das tribos unificadas, certo? As 12 tribos unificadas de Canaã. Os hebreus com as suas tribos unificadas no território de Canaã. Ali que o meu computador travou. Pronto. Após a morte de Saul, outro rei assumiu, que foi o rei Davi, certo? E o exército dos filisteus era um exército numerosíssimo, que era liderado pelo gigante Golias. Davi, né, o próprio rei, foi para o campo de batalha e tanto o exército dos hebreus, que era um exército pequeno, quando comparado com o exército dos filisteus, quanto Davi, que também era pequeno, comparado ao gigante Golias, né, os hebreus e o seu exército derrotaram Golias e seu exército. O livro fala que algumas pessoas acreditam que o fato de Davi ter derrotado Golias, né, é uma metáfora, porque estamos falando de um exército pequeno frente a um exército grande, né? Davi, um homem pequeno, frente a um homem grande. Algumas pessoas acreditam que é uma metáfora, certo? Mas, em função dessa vitória, Davi conseguiu a unificação, mais uma vez, do território hebreu e, página 121, definiu a cidade de Jerusalém como capital. Também organizou um forte exército e conseguiu pôr em prática seu projeto de expansão militar e territorial. O rei Davi ficou conhecido por ter derrotado os filisteus e estabelecido Jerusalém como capital do Estado hebreu. Após o governo de Davi, Salomão, seu filho, assumiu o poder e governou até o ano de 935 a.C. Ficou conhecido como um rei de características marcantes na administração, né? A gente entende, né? É popularmente conhecido como o rei mais sábio de todos os tempos.
não possuindo o estilo militarista e conquistador, né, expansionista. Salomão se destacou por ter organizado o Estado de Israel, agradando bastante seu povo. No início de seu governo, conseguiu melhorar e aumentar a produção agrícola, né, alimentar mais pessoas, com o excedente destinando-se ao comércio externo. Investiu na construção de obras públicas, como templos e palácios. Aos poucos, a administração se enfraqueceu devido ao alto custo de construção e manutenção dessas obras públicas, financiadas com impostos pagos pelas tribos, e pelo fato de que os funcionários eram forçados a participar dessas construções. Essa situação causou uma insatisfação do povo, trazendo instabilidade no seu governo e crise, né? A divisão de Israel e sua decadência. Professor, Salomão ordenou que fossem construídas diversas obras públicas, coisa que não agradou o povo hebreu, né? Porque eles foram ordenados a participar dessa construção, não foi? Dois fatores, né? O primeiro é o grande investimento, né? Poderiam ter sim sido construídas obras públicas, mas não tão grandes, tão colossais como eram, né? Para que se pudesse investir em outras coisas, né? O setor não vivia só de obra pública, né? Como eu falei, tem que ter alimentação, tem que ter investimento em outros setores para que você agrade o povo. E o segundo fator é isso que você falou, as pessoas eram obrigadas a trabalhar nessas obras, né? Isso acaba, o meio que as obras colossais, como o senhor falou, tiravam meio que muito orçamento do povo hebreu, né? Isso, é como financiar uma guerra. Financiar uma guerra é caro, você vai É tirar tipo dinheiro. mais ou menos isso? Isso, você tira o dinheiro de um lugar, né? Ou você tira o dinheiro que seria destinado para aquele lugar. Por exemplo, você tira dinheiro da saúde, da educação, de não sei mais onde, para investir na guerra. Ou você tira o dinheiro que seria investido na saúde, educação, não sei mais o que, para investir na guerra. Do mesmo jeito, você tira o dinheiro que seria investido em alimentação, em alguma coisa para o povo, para investir nessas super grandes obras. Isso causou insatisfação, né? A crise política. A crise política que esteve presente desde o início da unificação dos hebreus, dando origem ao Estado de Israel, voltou com força total após a morte de Salomão, que foi agravada quando dois pretendentes ao reinado disputaram o trono, Jeroboão I e Roboão, filho de Salomão. Como resultado, o reino hebreu se dividiu em duas partes, o reino de Israel e de Judá. Reino de Israel, constituído por 10 tribos, com a capital em Samaria, governado por Jeroboão. Reino de Judá, composto por 2 tribos, com capital em Jerusalém, governado por Roboão. Aqui tem uma diferença enorme, né? 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro lado. Só pode dar em confusão. Agora, professor, eu não entendo porque eles nunca chegam em um consenso. São 12 tribos, por que não dividiam em 6 tribos para o reino de Judá e 6 tribos para o reino de Israel? Aí os interesses, né? As pessoas querem satisfazer apenas os seus interesses. Eles Então sempre vamos lá. querem ter mais poder, né? Eles sempre estão em busca de poder, né? Isso, eu vou fazer a leitura aqui para direcionar a atividade da página 123, tá? Essa divisão, página 122, essa divisão trouxe mais problemas do que soluções para os hebreus, visto que, estando divididos, ficavam mais frágeis, possibilitando invasões de outros povos, sem contar a grande rivalidade que nasceu e se consolidou entre Judá e Israel. E essa grande diferença também, 10 tribos para um lado, 2 tribos para outra, que injustiça, né? Em 720 a.C., os assírios, que eram muito militaristas e tinham um exército bastante organizado, invadiram e dominaram o reino de Israel, e foi destruído. O reino de Judá, aliás, caiu diante da invasão dos babilônios, dando início ao chamado cativeiro da Babilônia.
Em 539 a.C., os persas derrotaram os babilônios e libertaram os judeus devido à forma de organização política persa, que dava certa autonomia aos territórios conquistados. Os judeus ainda passaram por situações difíceis com as invasões dos macedônios, de Alexandre o Grande, em 332, e com os romanos, em 63 a.C. No ano de 70 a.C., depois de Cristo, os judeus fugiram da dominação romana e migraram pelo mundo, sem destino específico, dando início ao movimento que ficou conhecido como diáspora. Então, Professor, o envolvimento desses vários povos, isso originou em diversas guerras, diversas assim invasões nos povos, foi isso? O que originou as invasões, né, na terra de Judá foi justamente o seguinte, vamos lá, vamos aproveitar esse último minuto para te explicar. São 10 tribos aqui de um lado e 2 tribos do outro lado. Conseguiram acabar com essas 10 tribos aqui de Israel. Então, o que é que seria dessas 2 tribos? Foram dominadas também, né? A Babilônia dominou essas 2 tribos. Depois, os persas dominaram também, e eles tinham uma política mais branda com os territórios que eles dominavam. Dominaram a terra dos judeus, mas eles davam uma autonomia para quem eles dominavam. Era como se os judeus tivessem sido libertados, certo? Contudo, houve outras invasões, né? Eles passaram por outras situações difíceis. Os macedônios invadiram, né? Alexandre o Grande, e depois os romanos, com uma invasão mais severa. Com essa invasão e dominação dos romanos, os judeus fugiram dessa dominação, né? Sem rumo específico, fugiram pelo mundo. E esse movimento, né, de imigração, vamos dizer assim, ficou conhecido como diáspora. Agora, passando para a atividade, né? Vai ficar a atividade da página 123 e 124, certo? São só 3 questões bem facinhas para vocês. Alguma dúvida? E Qual é a acabou a página, aula. professor, do dever? Agora eu entendi, professor. Foi meio que mais uma briga por poder, né? Uma parte do povo foi derrotada e a outra foi dominada. Aí diversos outros povos foram dominando até que os judeus meio que houve um movimento em que eles saíram, não é? Eles foram embora daquele local. Por que Sem o rumo. professor não passa até a 129 de dever? Que é só de marcar.